faltando líder, sim. Esses novos líderes ainda não chegaram para assumir os seus postos. E ele pede paciência, ele pede para as pessoas se treinarem um e outro. Esse é o Café com Alta Política, programa que vai ao ar toda segunda-feira no YouTube, resgatando um pouquinho aquele clima dos cafés com alta política realizados no centro de Porto Alegre, mas a gente segue aí com um novo formato, trazendo debates, convidados que vão render assunto para o resto da semana. Hoje não é uma segunda qualquer, é Dia da Mulher. Eu, Andréia Sarmanho, sou convidada a ser a barista desse nosso primeiro programa, que tem uma convidada muito especial. Ieda Cruzes foi não apenas a primeira mulher a governar o Rio Grande do Sul, como também foi deputada, ministra, secretária nacional da mulher do PSDB, aí lutando por uma maior participação feminina na política. Então, governadora, a primeira rodada de café, a senhora escolhe um café expresso, passado ou café com leite? O expresso é só em situações muito especiais, a barista é que vai me dizer. Eu sempre tomo um pingado. Quem abre esse bloco é o Júlio Pujol, coordenador da pós-graduação de Alta Política, que está com matrículas abertas lá na Faculdade Monteiro Lobato. É sobre a sua militância, a sua atividade atual mais forte que a gente acompanha, que é a Secretaria Nacional do PSDB Mulher, e essa militância mais ampla, né, pela participação das mulheres na política, pela participação qualificada, empoderada. E eu lembro que no café presencial a senhora defendeu o 50-50. Primeiro pingado. Júlio, obrigada. Quando as vacinas estiverem já suficientemente aplicadas, eu espero a minha, a gente volta a fazer algumas coisas presenciais como aula. Então, quando eu fui para a política, eu me lembro, foi dado como bombástico que a primeira ministra mulher da economia era Zélia Cardoso de Mello. E foi o que foi. Trancou a poupança, então disse, a mulher faz isso? Não, esta mulher faz isso. E eu fui chamada pelo Itamar Franco para ser ministra da área da economia. E a primeira pergunta que eu respondi, quando fui como coordenadora das coisas de investimento do Banco Mundial na Alemanha, um jornalista alemão me perguntou, o que a senhora é diferente da Zélia? Quase mataram ele. Né? Uma coisa muito desagradável e tudo, né? E foi o quiprocó. E quando eu fui para a ministra do Planejamento, depois eleita para um dos meus 4 mandatos de deputada federal, depois como governadora de primeiro, fui conversar, na verdade, vou cometer aqui uma intimidade, mas agora o tempo já passou e há muito tempo, eu fui falar com a Rosane de Oliveira. E eu tinha acabado de liderar, junto com o André Franco Montoro, a criação do Secretariado Nacional da Mulher dentro do PSDB, em 1998. E ela você não precisou disso, você não precisou de cota. Por que você, então, está entrando nessa busca de promover mulheres para a política? Você não precisou. Né? Isso é muito bom, porque a filha da Rosane, ela é totalmente vinculada à promoção da mulher. Então, mais tarde, décadas passadas, eu disse para ela, eu sei o que eu passo e as dificuldades que eu tive. Quando eu promovo a mulher na política, é para abrir caminhos que as nossas pioneiras abriram para nós. Eu sei que cota é necessário enquanto a cultura da sociedade não entender que 50-50 em tudo, entre mulheres e homens, significa uma sociedade da cultura da paz. A imensa maioria das enfermeiras ou dos enfermeiros é feito de mulheres. A imensa maioria das professoras ou dos professores é feito de mulheres. Quando vai aos postos de comando, não. Então, ou você está numa organização que tem essa cultura, e a promoção de 50-50 é mundial, é uma pauta mundial, que as empresas já estão buscando seguir, é colocar não apenas mulheres no trabalho, mas mulheres em postos de comando. E estudos internacionais mostram, estou falando agora do campo empresarial, que quando tem mais mulheres no comando, o lucro da empresa é maior. Porque
cria-se um ambiente muito mais cooperativo, mais articulado, menos competitivo, destrutivo da palavra, né? Então, eu tenho feito isso por um secretariado que eu criei em 1998, lá se vão 23 anos. E hoje eu sou presidente outra vez, a chamado, porque há um retrocesso nesse campo. Enquanto se avança, de uma certa maneira, na cultura de que a questão da mulher é uma questão que lida com a extremada violência, extremada desigualdade, a extremada injustiça que tem em todos os campos da nossa sociedade, e quanto mais mulheres estiverem dentro, e principalmente em postos de comando, mais você está atacando as fontes da injustiça, as fontes da desigualdade de renda, acesso ao mercado de trabalho, e as fontes da violência, que é sobre a mulher que recai maciçamente o fruto de uma sociedade violenta. Então, o meu objetivo, te respondendo, Júlio, primeiro, você sabe que eu peço sempre o pingado, espero esfriar um pouquinho, então eu deixei esfriado aí para vocês, para contar esse timeline que é importante, para vocês saberem que não é de agora. A presidência PSDB Mulher não é de agora. Então, para que isso? Para transformar a sociedade. O principal avanço se deu em 2018. Porque em 2018 eu era deputada federal e era presidente do PSDB Mulher. E junto com outras 3 deputadas, fomos nós que conquistamos, junto com uma ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, 30% dos recursos para as candidaturas femininas. Então, a soma das duas coisas, capacitação com recursos, a gente não tinha acesso. E em 2018, nós do PSDB elegemos 60% a mais de deputadas federais, 33% a mais de deputadas estaduais e uma senadora, enquanto os homens perderam 50% das cadeiras. 2018 foi uma explosão. Também para os outros partidos, graças a esses 30% e a agenda mundial, cresceu o número de deputadas federais foi para 77. Então, nunca teve 77 deputadas federais. O México, nas conquistas que obteve, foi eleição, reforma política por lista. E nas listas é um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E você elege a lista. 50-50 é o país com mais proporção de mulheres do mundo. E que, na verdade, 50-50 a gente consegue nas coisas que são por lista, mas não por conquista. Então, é uma luta perene, contínua, para elevar o número de eleitas. E o número de candidatas ainda são muito poucas, tá? E como é que é o momento de tomar uma decisão como governadora? Alguma vez teve um peso diferente por ser mulher? Ah, sem dúvida. Não, vocês não duvidem, né? E até com o meu secretariado, que eu escolhi mulheres, e em segundo escalão, muitas mulheres negras, pela competência. Aí, depois de algum tempo, o meu secretário, Daniel Andrade, disse, olha, eu estava conversando com a Tânia, minha mulher, e eu disse para ela, é que eu não consigo entender como é que a Ieda toma decisão. Secretário que eu há trocentos anos. E a Tânia, que é psicóloga, a mulher dele, disse, Daniel, acostume-se, ela é mulher. A forma de expressar a decisão da mulher é diferente, em média ou na maioria, do que a forma, principalmente em ambiente que é de homens, né? A política é de homens, o ambiente é de homens. Entre uma mulher, a voz é diferente, o ritmo é diferente. Então, a minha tomada de decisão sempre foi baseada onde eu queria chegar, numa sociedade mais justa, menos desigual e menos violenta. Governadora, subiu um pouco a temperatura do café. A maior resistência, essa dificuldade que a senhora mencionou da participação das mulheres, né, nos espaços políticos, essa maior resistência a senhora encontrou nos homens ou nas mulheres? Por exemplo, ditado popular, mulher não vota em mulher. Olha, se mulher não votasse em mulher, ela não teria sido eleita. As que vindo por parte de homens, elas vêm com uma carga cultural que abarca aquilo que a gente chama de machismo. Então, é por ser mulher que tem a resistência daquele homem. E na parte, por exemplo, da resistência da mulher, é a baixa autoestima que a gente vê em alguns segmentos, ou
uma certa estatística entre as mulheres, que dizem, olha, a mulher não devia fazer política. Isso é típico de uma cultura que acha que mulheres são para alguma coisa e não para outra, e que os homens são melhores do que as mulheres, por exemplo, na área da ciência, da tecnologia, na área profissional. Existe um lado polar que nega o feminismo, que nega... É um lado polar, é um lado de direita radical. Me permitam dizer, de direita burra, né? Mas, e do outro lado, existe um segmento mais radical que exagera nos métodos pelos quais quer que os avanços continuem, principalmente no campo dos direitos, né? Então, entre esses dois polares, você tem uma maioria, que é uma maioria de centro, uma maioria que aceita olhar a diversidade, buscando, inclusive, coordenar os seus preconceitos, né? Porque a gente é feita disso. A gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, eu te digo que existe diferença entre a resistência feminina média global e a resistência masculina média global, a ter uma mulher mandando. E a senhora se considera uma feminista? Sim. E nem por isso eu luto contra o homem, por exemplo. Há um núcleo feminista, no homem é que está a violência, no homem é que está... Não é isso, eu sou feminista. Quem reconhece que existe uma questão de gênero, por exemplo, nas estatísticas da violência, isso é evidente. Quem reconhece isso e age socialmente é feminista, mesmo que algumas não percebam. No segundo bloco, a gente vai de expresso duplo para falar sobre economia, outro tema que a Ieda tem muita propriedade, afinal, ela também é economista. Quem conduz essa pergunta é o Mário de Lima, economista, doutor em economia, professor da pós-graduação em alta política e presidente do Corecon RS. Governadora, minha pergunta é basicamente em relação ao momento que nós estamos vivendo atualmente. Ela diz respeito aos aspectos que envolvem a queda do PIB em 4,1%, se esperava até uma queda bastante superior, mas também e nós temos visto nos impactos econômicos, nós temos visto também na morte de pessoas, nas doenças, no impacto da doença da Covid-19, trazendo muitas sequelas também para as pessoas. E diante de tanta briga política, impactos negativos na economia, eu pergunto para a senhora, que já foi governadora do Rio Grande do Sul, esteve em Brasília como deputada federal e como ministra, se estamos tendo uma falta, uma ausência de líderes técnicos ou de líderes políticos, ou se nós temos justamente a falta dos dois, ou ainda, quando se está governando, se toma decisões difíceis pensando no aspecto técnico ou pesa mais o lado político? Ou os dois lados se confundem? Então, Mário, querido, parabéns pelo Corecon e pelo prêmio Roberto Campos Moraes. Roberto Campos Moraes foi um aluno meu, depois um companheiro meu muito corajoso, e que, pelo exemplo de vida dele, eu já te respondo uma parte da pergunta. Como estudante, ele era, como a maior parte dos estudantes, levado a fazer, por exemplo, caminho para o Chile, que era desejo de transformar a sociedade em uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Optavam, então, pelo modo revolucionário de encarar as coisas, né? E depois, quando ele percebeu, ele viveu, viajou, aconteceu, fez o doutorado lá nos Estados Unidos, eu fui orientadora dele de dissertação. Ele fez o doutorado dele nos Estados Unidos e ali ele entendeu que a liberdade, no seu sentido mais amplo, e teve a coragem de expor isso. Ele não mudou o rumo próprio, mas ele mudou o rumo pelo qual ele achava que se poderia transformar a sociedade, né? Então, parabéns pelo prêmio, ganho pelo Giacomo, que é uma maravilha, enfim, Giacomo está na linha de frente, na fronteira de alguns temas. E primeiro sobre o PIB. Se ele caiu menos do que se pensou, é porque ele era muito pequeno. Nós ainda vivíamos uma crise. Se estivéssemos em ascendência do PIB anterior à pandemia, tá? A queda teria sido muito maior, né? Então, sim, é uma queda gigantesca,
mas ela é menor do que da Europa. Na Europa, a queda do PIB é impressionante. É 11%, é 10%, né? Porque eles estavam no topo, né? A economia pujante aqui da Europa. Em segundo lugar, tá? Na tomada de decisão entre o técnico e o político. Eu me lembro que na formação de governo, eu formei o governo em 2006, eu chamei os partidos e disse a eles, nós vamos compor um governo. Compor um governo é compor um conjunto partidário. Né? Se vocês aprovam o meu plano de governo, e para isso a gente vai precisar da Assembleia, dos prefeitos, né? Da relação com Brasília. E então, essas são as secretarias que eu lhes ofereço, as estatais que eu lhes ofereço, os postos que eu lhes ofereço. Vocês podem me indicar nomes do partido, desde que eles tenham competência técnica para exercer aquele cargo. Então, ali já começou, uma certa forma, os homens não falam assim, mas eu falava. O pau peta bem. A indicação política é essencial. Não queiram me trocar um governo, né, por um banco de talentos. Sabe? Que a gente sabe, no fundo, que o banco de talentos tem lá milhares de pessoas e as escolhas vão ser políticas iguais. Fica com esse mimimi aí de que o banco de talentos gerou técnicos. Para! As indicações são políticas. Você escolhe por indicação política. E desde que esteja capacidade técnica, que foi, na verdade, um dos grandes segredos, entre aspas, do meu governo. As indicações políticas geraram secretários e presidentes estatais e diretores os mais diversos, integralmente associados com o plano de governo. E quando não estavam associados com o plano de governo, eu chamava o partido e dizia, deu, né? Ele está fora. E houve uma certa incompreensão no começo, quando eu tive que trocar secretários, né? Porque eu disse assim, olha, se não tiver afinado com o plano de governo, teu partido tem tanta gente, troca. E quando não trocava, aí o que acontecia? Ia para a imprensa e dava aqueles quiprocós lá. Então achavam que eu era muito briguenta. Briguenta eram eles, né? Que brigavam comigo, mas fingiam que não brigavam. Então, entre o técnico e o político, é o político. É o político. Lá, desde 2016, principalmente, aqueles candidatos que diziam, eu não sou político. Então, não vá para a eleição. Você está mentindo. Você é político. A sua decisão de ir para a eleição é política. Diante de todos esses problemas que estamos vivenciando hoje, tanto que resultaram numa queda expressiva da economia e obviamente, a dificuldade de enfrentar os problemas sanitários, ela se dá pela ausência de lideranças políticas ou se dá lideranças técnicas, ou a ausência de ambas? Não, é de ambas. Porque as pessoas não conhecem o que é essa pandemia. Né? Inclusive, gestores tiveram que aprender. Né? Todos nós estamos aprendendo, e não é diferente um prefeito, um governador. Né? O presidente da República parece que não quer entender porque ele tem posição firmada. Né? Ele é contra. Né? Seja lá o que for, ele é contra. Né? E o que está causando prejuízos imensos em número de perdas de vidas e atraso de vacinação, e daí por diante. Tomara que ele aprenda. Vamos ver se ele vai ter capacidade de aprender. E então, eu acho que é um falso dilema você tomar decisões pela questão sanitária ou pela questão econômica. É um falso dilema. Você tem que criar um método pelo qual o impacto na economia seja o menor possível, tá? De maneiras a que, quando você quer privilegiar a economia, o impacto sobre propagação e morte seja o máximo possível. Não é? Então, tem que ter equilíbrio. Em muitos casos, está faltando equilíbrio. Então, a Covid, ela é verdadeira. Ela mata gente. E morreu gente, inclusive, por falta de atendimento, porque os hospitais estão lotados de Covid agora. Então, morre gente, inclusive, de apendicite. Gente, a Covid mata. Né? Eu gostaria que os jovens que aglomeram, porque eles são de uma geração que quer festa, a consciência de morte ainda está muito distante, né? Parem de aglomerar, tenham um pouquinho mais de paciência, né? Porque a nova cepa está pegando jovens.
É bem objetivo, a gente não quer adivinhar o futuro, mas como a senhora enxerga a pandemia com a vacinação, pelo menos até o final do primeiro semestre, né, ou até o final do ano, vai talvez amenizar o impacto da pandemia, da doença? O maior impacto que vai na cabeça das pessoas, porque, na verdade, a cepa está mudando, a mutação está vindo. E então, por exemplo, eu, com a minha idade, sou grupo de risco, né? Eu respeitei e fui respeitada. Eu vou tomar as 2 doses de vacina. Está chegando a minha hora. Mas eu sei que no segundo semestre eu tenho que tomar uma outra vacina, por causa da mutação, por causa da cepa. Eu não estou enxergando o futuro não chegou na minha porta, chegou na porta de todos nós. Então, primeiro a vacina. E a gente tem que ver se vão mudar os hábitos, né? Porque eles nem foram incorporados totalmente, é só ver, não tem máscara, não lavam as mãos, aglomeram, em uma proporção muito grande, não é? Então, esse vírus é um vírus que veio para viver conosco. E as vacinas terão que ser feitas a cada ano, ou conforme a sua reação, a reação do vírus, a cada semestre. Capacidade de vacinar nós temos. Então, ou a gente compra as vacinas, ou a gente vacina o Brasil, ou esse período da história do Brasil vai ser o período mais escuro, né? Para quem está me vendo, sabe que eu sou fã do Yoda, né? E agora nós temos o Baby Yoda, Mandalorian, né? E ele pede paciência, ele pede para as pessoas se treinarem, o Yoda. O terceiro bloco vem com um café extra forte para falar sobre política. Política nacional, a gente vê os blocos se movimentando, né? O bloco mais à extrema esquerda, o bloco mais à extrema direita, em torno do Bolsonaro, lá mais para a esquerda com o PT ou com o Boulos, e tem todo um caminho também de centro-direita, centro-esquerda, aí com o João Dória, com o Ciro Gomes, com o Rodrigo Maia, esses nomes que estão aparecendo, inclusive com o nosso governador Leite aí. Como é que a senhora está enxergando essa movimentação toda? Olha, a política é cada vez mais profissional e vocês têm esse alta política aí que ataca realmente as questões políticas na hora certa e com muita profundidade, né? Então, o que eu tenho até agora, estão surgindo nomes. O nome da semana passada é a Luísa Trajano, porque ela tem um movimento Mulheres do Brasil, desde os tempos do Conselhão do Lula, e ela almeja chegar a 100 mil mulheres inscritas nesse movimento e já puseram ela de candidata. Ela diz, eu não sou. Tá? Então, são os pré-candidatos se colocando num sistema meio muito fragmentado, partidário, e com raras exceções, partidos que não dizem a que vem, né? Partidos que fazem aliança da hora para exercer o poder da hora, né? As novidades lá de 2016 já estão bem avaliadas e fraquejando, né? Então, o que é que eu vejo? O centro está congestionado, tá? Como sempre. Está congestionado de pessoas que são de centro, de pré-candidatos que são de centro. Então, por exemplo, a Luísa Trajano não tem partido, o Huck não tem partido, o Moro não tem partido, né? Dos que têm partido, eu acho que daí é que vão sair os candidatos. Porque, apesar de menosprezarem os partidos, eles são as instituições que conduzem o cotidiano nos parlamentos municipais, estaduais e no Congresso Nacional. Tá? Como é que eu vejo? Há uma demanda da população. Quem vai conduzir essa profusão de pré-candidatos vai ser as mídias sociais, a internet, né? Ela é que vai ajudar a definir quem serão os candidatos, de maneira que, se tiverem boa cabeça, o centro reduz, bota 1 ou 2 candidatos, porque agora tem 5 ou 6. Né? A direita se tapelam entre si, vamos ver de que jeito eles se decidem. E a esquerda é difícil, né, de ceder espaço. Mário tem pergunta. Tá bom.
Sim, governadora. Diante de tudo isso que nós conversamos por enquanto, qual é o perfil do próximo governador ou governadora que é tão necessário nesse momento para o Estado? Eu gostaria que fosse uma governadora, principalmente porque eu, sendo partidária, nós temos mulheres prontas para ir para o embate. Há partidos que não têm mulheres prontas para ir para o embate, né? Não porque elas são mulheres, é porque elas são muito boas. E eu gostaria de que a população que quer eleger pessoas que tenham empatia, que saibam fazer, que já tenham demonstrado que sabem fazer, né? Que as pessoas possam achar esse voto, né? Então, nós temos as prefeitas de cidade grande, a Fátima de Novo Hamburgo, reeleita, a Paula de Pelotas, reeleita, né? Tudo vai depender dessa corrida presidencial antes, né? Que papel o Eduardo Leite vai cumprir, o Dória vai cumprir, né? Então, no Estado, isso rebate com que partido o partido vai, né? É o jogo político, é o grito da rainha, é o jogo do xadrez que vai determinar, mas eu acho que a gente, até o final do ano, deve ter como prontas essas candidaturas do partido, dos outros partidos, a presidência da República e ao governo do Estado. Agora, existem várias alternativas, várias possibilidades. Quem vai determinar, mais uma vez te digo, é o jogo político. Então, se tiver que ser uma coligação em que o PSDB entre de vice, vai ser uma guerra dentro do partido. A gente tem gente preparada para ir. Agora, o que a gente quer para o Estado? Quais são os concorrentes que a gente não quer? Né? Então, esse é o jogo da política e não sabemos ainda. Poderemos ver Ieda candidata em breve ao Executivo ou Legislativo? Não. Eu acho que campanha eleitoral eu fiz um monte. Eu acho que eu fiz 6 a deputada, 2 a prefeita, 2 a governadora, tá? E creio que eu mesma não quero. Porque eu não gosto de determinadas formas como o jogo político está sendo feito, em qualquer lugar. Eu não gosto do jogo por empurra, né? Do jogo que seja... E dessa questão de se juntar partidos para ganhar uma eleição. Eu te conto, Andréia, que quando eu fui candidata a governadora e vencedora em 2006, eu chamei os mesmos partidos que compunham a coligação original do Fernando Henrique. Eram 2 partidos pequenininhos, o PSDB, aliás, era muito pequenininho naquela época, eram 3 partidos pequenininhos, que era o PFL, hoje Democratas, e o PPS, que são parceiros nossos desde que nós nos formamos na Constituinte. Esses são parceiros nossos mesmo, né? Então, eu não gosto do jogo como ele está sendo jogado, tá? Então, nesse sentido, a gente tem que ser candidato quando quer. Quando quer, eu quero. É a primeira condição para ser candidato. E para Senado, pode ser. Para Senado. Senado, eu acho que é uma instituição importante. Mas aquelas candidaturas que eu já fiz, não vou entrar para fazer outra vez. Agora a gente vai para o último bloco, que é rapidinho, para fechar. Na verdade, o nome desse bloco era Café Pingado, mas foi o primeiro café que a senhora solicitou, agora nos deixou mal aqui, nosso cardápio ficou meio sem repertório. Pode ser café com leite, governadora. Cappuccino, expresso. Cappuccino, esse sim. Cappuccino. Grosso, bem consistente, doce, espumoso, bem bom. Um do sul de Minas. Homo sapiens. Eu sou sincera falando. Como é que eu vou te dizer de um filme? Eu amei o Monk. Amei Mandalorian. Uma mulher política. Para mim é a Hannah Arendt, governadora. Se Deus quiser, indo para as ruas fazer campanha, um conjunto de candidatos e candidatas que a gente escolher. Na minha vida, um nome de filme, O Infinito nas Nossas Mãos. Adorei, obrigada, tá? E que vocês tenham
nas segundas-feiras. Muito sucesso na promoção do Alta Política. Começamos com o direito, com certeza. O Júlio tem um recadinho final aqui também para a gente encerrar, né, Júlio? Agradecer muito, governadora, mais uma vez a sua disponibilidade e assim a sua participação enriquece o nosso trabalho. O café de hoje acabou, mas segunda a gente volta. E a gente quer saber o que vocês acharam dessa conversa com a Ieda. Deixa aqui nos comentários, te inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos.